Oi, gente. Então, na última aula, nós fizemos este corte aqui. Nessa aula, nós vamos fazer o outro corte, ok? Então, para começar ele, é a mesma coisa que no anterior. Eu copio essa planta, então eu sempre deixo a planta original ali, tá bom? E trago ela para cá, para longe, para eu poder rotacionar ela daqui a pouquinho, ok? Esse corte que nós vamos fazer agora em específico, vai ser um corte que vai passar aqui no meio da porta do banheiro, tá? E a visualização que eu vou ter vai ser daqui para a frente da casa, para a entrada da casa, que é essa porta aqui. Então, imagina que você, uma pessoinha, se posiciona aqui no meio e você olha para este lado aqui. Então, você consegue enxergar e cortar, né? Daqui para cá, basicamente, tá? Claro que algumas coisas aqui vão ser diferentes, mas enfim, mais ou menos é isso aqui, tá bom? O seu campo de visão vai ser daqui para frente da casa. Daqui para trás da casa, esquece. Entendendo isso, vou fazer uma setinha aqui, igual eu expliquei para vocês já, né? Desliga o orto se você quiser fazer essa seta, não é necessário, porque depois eu vou mostrar para vocês um arquivinho que vocês vão ter setas bem bonitinhas e tudo mais, tá? Então essa setinha aqui é meio feiosa, não precisa fazer, mas se você quiser fazer para você entender melhor, tudo bem, tá? Fez a seta, pode desligar o orto. Então eu fiz a seta com linha, uma linha torta, então eu desliguei o orto só para fazer aquela linha. E aí eu dei um mirror, né, enter, espelhei ela para o outro lado, só isso. E aí depois eu copiei, cliquei nesse pontinho, colei lá naquele cantinho, tá? Então, se eu estou olhando para cá, para frente, né, da casa, para baixo na tela, a gente precisa rotacionar a planta toda para que essa seta e o que eu estou visualizando fique para cima. Porque daí dessa forma eu consigo puxar as referências do que eu estou enxergando com mais tranquilidade, mais facilidade. Eu gosto de fazer uma análise dessa seta com os meus olhos, como se eu estivesse dentro do ambiente. Então, se agora eu estivesse dentro do ambiente, né, eu estou aqui olhando para o computador. O natural seria que a parte de cima fosse a parte que eu estou vendo, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa rotação e é bem mais fácil até para o nosso cérebro entender. Então, eu vou pegar tudo isso, vou dar um RO Enter. Vou pegar aqui do meio, mais ou menos, tá? E vou rotacionar. Aqui, gente, vai com calma, ó. Olha lá para onde que a seta tá apontando. Ah, ainda não chegou onde deveria. Vira mais uma vez. Vai mexendo seu mouse até que essa seta esteja apontando para cima. Detalhe, é a seta e a planta toda, tá? Por favor. Aí, chegou lá onde precisava, clica e ela vai ficar. Então, se eu estou posicionada aqui no meio, enxergando daqui para frente, eu estou de costas para tudo isso, certo? Se eu estou de costas para tudo isso, eu não enxergo, pouco me importa neste momento. Então, o que eu vou fazer? Da esquerda para a direita, eu abro essa caixinha para o que tiver inteiro embaixo dessa linha, eu conseguir já deletar de uma vez, tá? Então, o que tiver inteiro eu já consigo deletar. Prof, mas então por que que você não vem da direita para a esquerda? Porque senão, ó, eu ia acabar deletando coisas que eu preciso de referência, tá? Por isso que eu venho aqui da esquerda para a direita, o que tiver inteiro para baixo não vai me atrapalhar no corte, então eu deleto. E o que sobrar eu dou trim, tá? TR Enter e venho e corto o que ficou daqui para baixo. Então o que eu vou ter aqui vai ser apenas daqui dessa seta para cima. No corte, a gente nem representa tudo isso, tá, gente? A gente representa as paredes e portas. Por exemplo, né? Vou representar essa parede aqui. Vai ter uma janela fechada, uma porta fechada. Eu não vou ver a garagem. Aqui também, o quarto, né? Eu vou representar essa parede, essa porta fechada. E eu não vou ver o quarto, tá bom? Mas eu também não preciso me dar o trabalho de ficar excluindo, porque não faz tanto sentido, tá bom? Não vai me atrapalhar. Então aí, aqui para eu fazer o chão, para eu poder, eu vou colocar aqui como padrão a 0, tá? Não liguem, porque eu acabei colando umas coisas aqui, uns blocos, até expliquei isso na sala. Quando a gente coloca alguma coisa de um amigo, algum bloquinho,
Se tá com uma layer que não é a tua layer convencional, ela vai ficar aqui, então vai ficar confuso, ok? Então sempre antes de trazer as coisas para cá, de copiar e colar, né? Qualquer coisa, de algum amigo e tudo mais, seleciona tudo, deixa na layer 0, dá Ctrl C, vai lá no teu arquivo, né? Vamos supor que esse daqui é seu arquivo novo, dá Ctrl V e coloca lá, e aí você coloca suas layers, tá? Porque daí, colocando tudo branco, ele não carrega nenhuma layer que não é sua. Então, vamos supor que esse daqui é seu arquivo novo, né? E você quer apenas as suas layers. Então, você pegou isso daqui do seu amigo, trouxe pra cá e não veio com nenhuma layer. Aí, então, tranquilamente ficariam apenas as suas, se elas já estivessem criadas, tá bom? Então, voltando aqui, né? Deixa eu dar Ctrl Z. Eu vou fazer um piso, igual eu fiz lá do outro corte, que vai ser o meu ponto final, digamos assim, para essas linhas que eu vou puxar. Vou dar um offset de 6 metros, tá? Ah, por que 6 metros? Porque 6 metros eu acho que vai caber ali a casa, então é por isso que eu tô colocando ele, tá? Eu vou até colocar aqui na linha branca também. E agora eu vou começar a puxar as referências. Eu gosto, gente, de sempre puxar as referências do que eu tô cortando primeiro, para depois puxar o que eu tô visualizando. E eu sempre gosto de fazer a parte interna da casa e a estrutura ali de de vigas e lajes, para depois eu puxar o telhado, tá? Eu fazer o telhado. Então eu prefiro fechar essa parte de baixo para depois ir para cima. Então é isso que eu vou fazer. Vou começar puxando o que eu tô cortando. Estou cortando essa parede? Estou. Então posso puxá-la, linha, depois outra linha. Essa daqui também estou cortando ela igual. Posso puxar linha ou posso dar um offset com a espessura da parede, afinal de contas é a mesma espessura, né? Que no caso é um offset de 0,15. Então fica a seu critério, se você quer realmente puxar com linha, ou se você quer puxar uma linha de cada parede e dar o offset, ok? Então essas duas aqui, beleza. Aí aqui, eu tô cortando essa parede, essa porta, essa janela? Não. Eu tô cortando essa parede, essa porta? Não também. E essa daqui, eu tô cortando? Sim, eu estou cortando esta porta aqui, ó. Tá passando bem em cima. A porta, gente, ela tem que estar inserida onde? Pra ela existir, né? Numa parede. Senão ela fica voando, né? Então eu vou lá e vou puxar as linhas laterais aqui da parede, tá? Não é da porta, porque pode ser que você esteja com aquele bloquinho que acaba saindo um pouquinho, né? Vou puxar essa parede e aí depois eu vou colocar o bloquinho da porta, igual eu fiz aqui, tá? Depois. Beleza, feito isso, eu vou dar um offset com o pé direito dessa casa. Então, eu vou dar 2,70. Opa, 2,70 offset, tá? 7,270 daqui para cima. E daqui para cima eu posso dar um trim em tudo isso, nesse canto aqui também, nesse canto aqui também, ok? Então isso daqui é a parte de dentro da minha casa, o que eu estou cortando. Calma, segura aí, que já já a gente vai fazer o que a gente tá vendo. Eu já vou aproveitar e vou deixar aqui parede com layer grossa, e aqui onde vai ser a laje, eu vou colocar mais grossa. O piso eu vou manter assim, por enquanto, daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Então, para fazer a laje, eu vou dar um offset de 0,15 daqui para cima, porque a minha laje aqui tem 0,15, tá? Isso sempre vai depender do projeto. Vai ter projeto que a parede vai ter 20, porque é outro tipo de material. Vai ter projeto que a sua laje vai ser mais fina ou vai ser mais grossa, tá? Não é porque eu tô falando aqui que sempre vai ser assim. Beleza, aí eu fiz então a espessura aqui dela, e aí agora eu vou fazer as vigas. Então, olha só como que eu vou fazer as vigas. Eu vou dar um offset de 0,40 dessa linha daqui lá para baixo, tá? Então, eu fiquei com 3 linhas. Essas duas que estão mais próximas vão ser a laje de fato. E isso daqui vai ser as vigas. Só que as vigas, elas só passam aqui, ó, em cima das paredes. Ah, dentro, professora? Não, em cima. Já vocês vão ver que é em cima, tá? Então, eu dei um trim aqui para deixar esses risquinhos apenas dentro das paredes, que no caso será em cima das paredes, tá? Como eu disse que é em cima, né? O que significa? Que isso daqui, ó, daqui dessa linha para cima é viga, é concreto, não é mais tijolo, igual era aqui embaixo.
Então, tem que ser uma layer diferente. No caso, a mesma layer dessa daqui. Então, duas opções que você tem. Você pode dar um trim, tá? Inclusive, aqui também tem que dar trim, tá? Deixa eu aproveitar. Cantinho, cantinho, cantinho. Então, você pode dar um trim e vir aqui desenhar. E depois colocar na layer certa. Tá? Ó, aqui, ESC, Enter. Aqui, ESC. Ou até, inclusive, você pode já desenhar na layer mais grossa, tá? Se for uma coisa que você quer treinar, você já desenha na layer direto. Eu gosto sempre de desenhar na 0 e depois colocar na layer correta. Ou então você pode usar aquele comando que a prof já tinha ensinado, que é linha zona, seleciona, modify break at point, clica onde você quer quebrar aquela linha. Linha zona, modify break at point, clica lá onde você quer quebrar aquela linha. Então, eu quebrei essas duas, posso deletar? Não, não precisa. Eu só pego aqui e coloco na layer correta. Vou usar o match, que é mais fácil, tá? Não faz sentido, né, deletar para desenhar de novo, sendo que eu já quebrei. Então, eu, particularmente, acho esse método aqui mais prático do que eu dar trim e desenhar tudo de novo. Neste caso aqui, a gente não precisa desenhar de novo as linhas, tá? Então, de novo, vou pegar a linha zona, modify, break at point, quebrei. Linha zona, modify, break at point, quebrei. A prof sempre repete modify, break at point, para vocês decorarem até, né? Ficar gravado na cabeça. Mas, uma vez que esse daqui foi o último comando que você usou, é só você clicar na linha e dar um Enter, que ele vai voltar no mesmo comando e aí é só você clicar aqui. Você pode fazer tudo isso só linha zona, enter, tá? Depois que você já usou uma vez. E aí eu venho aqui e coloco a mesma layer. E aí para estender aqui, ó, EX, enter, e ele vai para lá, ok? Outra forma de estender seria pegar a linha, clicar nela, dar um clique nesse quadradinho azul e clicar lá em cima, tá? Opção aí para vocês, cuidado só nessa segunda para não fazer torto. Feito isso, eu vou fazer uma coisa aqui, um paranauê, digamos assim, gosto de falar isso, né? Um pulo do gato. Que eu vou fazer? Aqui embaixo vai ser idêntico ali em cima, a laje e as vigas. Nesse caso, ok? Deste projeto. Então, eu vou selecionar aqui, ó, da esquerda para a direita, tudo isso aqui. Cuidado, tá? Da direita para a esquerda, lembrando, pega tudo. Não queremos isso, queremos só laje e vigas. Vou dar um copy, CO, enter. Vou pegar daqui de cima, vou colocar aqui, ó, na base da parede. E vou dar ESC. E aí, esta linha branca que tá de fora, eu posso deletar, tá? Depois, a linha do terreno eu vou fazer. Então, por enquanto, ficamos assim, tá? Bem mais fácil do que ter que desenhar tudo de novo, né? No outro, eu não fiz assim, primeiro, para vocês saberem desenhar tudo de novo. Segundo, que aqui a gente tem um beiral e aqui embaixo não tem, né, esse concreto. Poderia ter, inclusive, né, dependendo do projeto, a gente poderia até colocar. Mas, nesse caso que a gente não colocou, e eu fiz vocês desenharem de novo, por quê? Porque é raro, tá? Mas na maioria das vezes... É raro, mas na maioria das vezes foi bom, né? É raro, mas às vezes acontece de não bater viga de cima com a viga de baixo. É muito raro, tá? Bem raro mesmo. A gente sempre tenta deixar tudo alinhado, vigas e paredes, tá bom? Mas acontece, às vezes pode ser que você estivesse cortando, por exemplo, uma viga aqui em cima, que não teria lá embaixo, e às vezes não tem parede também, tá? E acontece, beleza? Então tá, principalmente em prédio isso acontece. Mas é raro. Beleza, aí agora, então, eu vou fazer o buraco aqui onde eu vou encaixar essa porta. Então, eu vou tracejar daqui pra cima, 2.10, e vou fazer a linha aqui, e vou dar trim. Então, abri o buraco onde eu vou encaixar a porta. Posso colocar essa layer aqui. E eu já tenho porta em corte aqui, não tenho? Não preciso trazer lá daquele arquivo, não. Por enquanto, não precisamos trazer nada de lá. Já já a gente vai precisar, tá? Vou clicar, então, nessa porta em corte e vou dar um CO, Enter. Vou pegar aqui, ó, o triangulinho. Pode ser esse aqui de cima. Tem que ser um que você saiba que tem lá no outro desenho para você colar, tá? Eu gosto desse daqui, então vou pegar esse
e vou colar exatamente nesse triangulinho aqui, onde a porta vai encaixar, e vou dar ESC. Então, porta em corte feita. Agora, eu vou começar a puxar o que eu estou apenas visualizando, tá? E daqui a pouco a gente faz o terreno e o telhado. Então, o que a gente está só visualizando, vamos ver lá. Estou vendo essa parede, essa porta, né, no caso, que está inserida em uma parede. E essa parede, ela acaba aqui, certo? Assim como no outro corte eu tive que representar o final da parede, aqui eu também preciso representar. Como? Com uma linha, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. Percebam que eu já vou até fazer um tracejado aqui, que é para praticar coisas mais ágeis, né? Então, é bom vocês praticarem isso também. E aí, essa aqui vai ser na layer fina. Vamos achar alguma coisa aqui com a layer fina. Layer fina, tá? E aí, aqui a gente vai ter uma porta. Essa porta aqui, galera, eu preciso do bloquinho. E aí, esse bloquinho tá aqui nesse arquivo, tá? Fica logo abaixo dessa porta bem grandona. Esse aqui. Vou dar Ctrl C, vou dar Ctrl V lá, um pouquinho pra fora. Ai, prof, por que você não pegou? Opa, deixa eu abaixar esse negócio aqui. Por que você não pegou essa porta aqui? Porque essa porta é a do banheiro. A do banheiro tem 70 de vão. E essas duas aqui vão ter 80, tá? Então, para essas duas aqui, eu vou usar a mesma porta. Eu poderia, ó, vamos analisar. Para onde que essa porta tá abrindo? Ah, para a direita. Então, a maçaneta dela vai estar onde? Aqui, né? Então, essa daqui já está do jeito que essa porta vai ficar. Essa daqui tá o oposto, não tá? Então, eu poderia fazer um Mi agora, já deixar ela aqui, opção tua, tá? Você que sabe. Ou poderia fazer depois. Eu vou mostrar como seria fazer depois também, tá? Porque aqui foi facinho, né? Mi, boa. Tá, aí pra eu posicionar essa porta aqui, vamos lá, ela tem 80 de vão, então aqui dentro ela tem 80 centímetros de largura aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar uma linha guia, que depois eu vou apagar, de dentro da porta, ou seja, desse vão, ó, tá vendo que aqui vai ter 80? Então, eu vou puxar daqui pra baixo. Poderia ser pelo outro lado também, mas vou pegar essa medida interna. Por que, prof, que você vai pegar uma medida interna? Porque pegando essa medida interna, daqui de cima para cá, aqui também eu já sei onde fica, ó, parte interna. Eu não pego o contorno, né, que é a vista da porta, que é a batente, a vista. Não, eu pego a parte de dentro. Então, ela fica exatamente posicionada no lugar correto. E aí, eu posso apagar aquela linha guia, tá? O certo é explodir, tá, essa porta. O ideal seria, tá, explodir e deletar essas linhazinhas. Só que assim, aparece muito pouco. Nesse caso aqui, como é uma layer fina, vai aparecer bem pouquinho. E mesmo que aparecesse, como é a porta, não tem problema. A gente não considera um erro tão grave ter linha sobreposta quando tem bloco. O que a gente considera erro grave é quando tem uma linha sobreposta, tipo, no meio do nada, tá? Aí, de fato, isso aqui é grave. Aquilo ali, de boa, se ficasse, tá bom? Eu vou até deixar para ficar mais fácil de eu espelhar aqui. Beleza. Aí aqui, ó, quando isso acontecer, tá vendo que ele não sai da seleção? Você seleciona de novo e dá ESC, que ele sai, tá? Isso acontece às vezes. Então, na outra porta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um line e vou pegar lá na medida interna. Eu vou pegar desse lado aqui que tá mais fácil. Então, ó, medida interna, parte interna da porta. Peguei, desço, linha guia, já vou deletar ela. Seleciono essa porta toda, Mi, Enter. Posso clicar aqui, gente, em qualquer lugar, tá? Por quê? Eu só quero espelhar essa porta, só isso, ó. N, Enter. Porque eu vou pegar ela e mover bonitinho, ó, da parte de dentro para a parte de dentro. Então, vamos mover lá da parte de dentro da vista para onde eu puxei a linha também, que é de dentro da vista, de dentro do batente, ok? Então, eu vou deletar essa linha guia e essa daqui vai estar na layer finíssima, que ela está mais longe, tá?
do que a outra porta. E agora a janela. A janela, gente, eu puxo lá as laterais, ou seja, onde ela termina, as extremidades, onde ela começa, onde ela termina. E aí eu preciso delimitar o peitoril e a altura. O peitoril e a altura tá naquela planta baixa que eu passei em PDF para vocês. Só que como eu já fiz um corte aqui, eu consigo medir. Então eu consigo medir aqui, ó, que o peitoril tem 90 e a altura dela é 1,20. Então eu vou lá, vou fazer um tracejadinho com o line, né, tracejar 0,9, fazer a linha de fato aqui e vou dar um offset de 1,20 daqui para cima. E aí aqui eu posso tanto dar trim lá em cima e aqui embaixo, ou eu posso dar fillet. Eu vou dar o fillet porque o fillet ele já exclui tudo, né? Se eu desse trim, ó, eu ia dar trim e aí ia ficar uns pedaços para trás. Enfim, eu prefiro fazer o fillet que ele já limpa de uma vez o desenho. Então, esse daqui é um retângulo que vai ser guia para a nossa janela. Depois eu vou apagar ele, tá? E aí, quando eu for apagar ele, inclusive, eu vou mostrar um conceito que é bem importante aqui no AutoCAD, tá? Vou pegar o bloquinho, esse bloquinho dessa janela tá aqui. Vou clicar nela aqui, vou dar Ctrl C e vou dar Ctrl V lá dentro. E aí vocês vão ver que a primeira vez que eu coloco ela aqui, olha só, se eu quiser diminuir, aqui deu certo porque eu já tinha colado antes, tá? Eu já tinha feito esse corte antes e já tinha gravado, mas eu vou colocar em outro arquivo para vocês verem. Vamos lá. Coloco. Quando eu puxar, ela vai ficar com um pedaço para fora, tá? Um pedaço solto, né? Então, de vocês vai acontecer isso quando vocês colarem, né? Da Ctrl C, Ctrl V pela primeira vez. E aí, prof, o que eu faço? Você clica nela, deleta e dá um Ctrl V de novo. E aí, essa segunda vez vai dar tudo certo. Olha lá. Por isso que o meu não deu erro, porque eu já tinha colocado antes para gravar a aula e aí tô gravando a aula de novo, tá? Então, eu diminuí. Pra quê? Pra ficar mais fácil de eu posicionar lá, tá? Se tivesse uma janela gigante, ia ficar meio complicado. Então, eu vou clicar nesse quadradinho, clicar lá no cantinho e vou esticar pelas setas. E aí, aqui é onde fica o conceito importante que eu falei, ó. Vou até colocar em outro layer. Vamos ver se vai dar pra enxergar. Não vai dar pra enxergar muito bem, mas o meu contorno branco tá lá atrás, tá? E eu não quero ele, não quero que fique essa linha dupla aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Principalmente por ele ser branco, tá, gente? Porque essa layer 0, ela é bem grossa. Então, o que que eu faço? Eu seleciono aqui, pode ser da esquerda para direita, pode ser da direita para esquerda, o importante é pegar tudo isso daqui. Então, eu tô pegando a janela e o contorno. E aí, eu vou segurar o Shift e vou trazer meu mouse em cima de uma das linhas da janela, aqui no meio, e vou clicar. Então, vocês viram que quando eu fui segurar o Shift e passo em cima da linha, ele aparece um menos? O que é isso aqui, gente? Eu estou desselecionando, tirando a seleção deste objeto que eu cliquei, tá? Então, estava tudo selecionado lá, eu vim com o Shift, segurando, clico em cima, e aí, ó, ele ficou selecionando só aquelas linhas que estavam lá atrás e eu vou deletar. E pronto, temos uma janela. Terreno. Vou fazer o terreno agora? Não, vamos fazer o telhado primeiro, depois eu faço o terreno, tá? O telhado, gente, é o seguinte. Aí aqui a gente entra numa coisa que é um pouquinho chatinha de vocês entenderem. Vocês têm um pouquinho de dificuldade de entender, mas faz parte. É uma casa só, não é? É uma casa. Isso aqui é uma casa, um projeto de uma casa. Eu vim aqui, eu passei um corte, eu passei esse corte aqui, né? Esse primeiro que a gente fez, passei ele aqui. E agora eu tô vindo e vou passar um outro aqui. Esse primeiro passou em um sentido em que eu via este telhado, as duas águas dele, todas as águas dele no caso, né? Então eu via o telhado, o perfil dele de fato. E agora onde eu tô passando este corte, eu não vejo essas duas águas. Por quê? Porque eu tô passando esse corte aqui, ó. Até, deixa eu colocar o domus aqui, que ficou faltando eu colocar. Acho que já deve ser a 1000ª vez que eu faço esse domus. Aí. E esse corte, então, ele tá passando mais ou menos aqui, né?
Se ele tá passando mais ou menos aqui, ele tá vendo esse domus, por exemplo, de trás pra frente, não tá? Então, significa que se eu fosse ver aqui, ó, seria mais ou menos aqui. Ou seja, esse segundo corte, se eu ver em 3D, né, ele tá passando mais ou menos aqui, atrás do domus, tá? No meio dessa porta aqui, tanã, sobe, 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 tá aqui mais ou menos. Então, tá, pra eu fazer exatamente onde ele tá passando, olha lá. Antes de eu fazer exatamente, eu vou mostrar no 3D para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, a gente tem um corte. É uma casa, gente, a mesma casa, tá? Um corte passando, com um pequeno detalhe, que esse telhado tá torto, tá? Até falei na sala, não sei o que rolou aqui que eu fiz torto. Deve ter algum motivo, mas eu não lembro por quê, tá? E aí eu vou vir com outro corte, o segundo corte da casa, esse aqui foi longitudinal, eu vou vir aqui com um transversal. E aí esse transversal, ele vai passar lá no meio da porta do banheiro, tá? Mais ou menos aqui. No meio da porta do banheiro. Então, ó, a porta do banheiro tá aqui. Vocês conseguem ver que cinzinha, clarinho aqui, ó. Eu tenho o outro corte lá passando. E aí aqui eu tenho esse corte aqui passando, né? Então, vamos ver se eu consigo mostrar só ele. Eu queria que mostrasse só ele. Deixa eu deletar esse, vai. Ih, my people. Parou de pegar o rolê aqui. Ai, foi. Deixa eu ver se agora vai, para vocês entenderem melhor. Tá, eu vou ter que ficar alternando mesmo. Ele não vai mostrar os dois cortes ao mesmo tempo, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Então, ó, quando eu olho para esse corte aqui, que foi o primeiro que eu fiz, olha onde o segundo corte tá passando. Tá bem fraquinho ali, ó, tá vendo? Então, ele tá passando ali num pedaço do telhado, olhando aqui para frente da casa. Ou seja, para eu descobrir essa altura onde ele tá cortando do telhado, tá vendo que não é exatamente lá na comieira, é um pouquinho, nesse caso aqui tá um pouquinho para frente, né? Porque esse telhado tá torto, como eu falei para vocês, mas na verdade, no de vocês lá, ele vai ficar mais ou menos ali, ó, no telhado, tá? Porque o telhado lá tá certinho. Então, para eu descobrir essa altura, olha lá o que eu faço. Vamos pensar. O telhado, ele começa onde? No beiral, não começa? Então, ó, eu tenho aqui o beiral e aqui eu tenho o beiral. Não tenho? Aqui é a frente da casa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir lá do beiral, comecinho do beiral, até essa minha linha de corte. Vai dar 5 metros, tá? Lá na sala, quando eu fiz com vocês, na sala, deu 5,10. Tá tudo bem, tá? Faz do jeito que tiver aí. É pra você medir o seu, ver onde você colocou sua linha. 5 metros, então no meu caso, a partir do beiral da frente da casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui no beiral da casa e vou jogar um offset de 5 metros para o fundo da casa. E é aqui que está passando o meu corte, certo? Acabou que ele ficou até para frente da comieira, né? Lá na aula, como eu fiz com 5,10, ele ficou para trás. Ele ficou aqui, ó, 0,10. Ele ficou em cima, exatamente em cima da comieira. Foi isso mesmo. Mas eu vou, como eu tô fazendo aqui no vídeo, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Onde eu bati lá, deu 5 metros, tá tudo bem. O que eu vou fazer agora para descobrir essa altura que eu vou desenhar aqui? Eu posso fazer algumas coisas. Eu posso tanto puxar essa linha daqui onde ele tá batendo lá, só que daí eu tenho que estar com os dois cortes alinhados, tá? Ou eu posso simplesmente medir qual que é a altura aqui, ó, do pedaço cortado do telhado. Então, ó, vai ser da laje, que eu vou medir, até o pedaço que tá sendo cortado lá. Até porque, ó, daqui pra lá não me importa naquele corte, tá? Então, de onde ele tá sendo cortado
até a laje tá dando 1,96. Então, olha o que eu vou fazer. Offset de 1,96. Clico, subo. Ok? Prof, daí, essa linha aqui, pode dar bye-bye pra ela. Tá tudo bem, tá? Então, foi 1,96 que eu dou um offset. E aí, agora eu vou até colocar já na layer, que vai ser na média, tá? E aí, eu vou dar um offset de 0,10 daqui pra cima. E um offset de 0,05 daqui pra cima. E aí, agora, eu vou ter que dar uma puxada aqui nesse corte todo pra baixo. Então, vou mover ele pra baixo, porque senão não ia caber o domus aqui, tá? Eu vou puxar essa parede aqui, que se vocês perceberam, né? A gente tem uma parede do lado ali. Deixa eu colocar mais ou menos onde tá de vocês. Tá mais ou menos aqui o de vocês, tá? A gente tem uma paredinha que ela sobe além do telhado, ela acompanha a queda do telhado. E é essa paredinha aqui, ó, a partir da laje, que eu vou representar agora. Então, eu vou subir até aqui mais 15, tá? Então, aqui tá dando 2,11, mais 15, 2,26, tá? 2,26. Tudo bem? Aí, eu vou jogar aqui pra direita, 0,15, que é a espessura da parede, e vou clicar aqui. E aí, eu posso dar um trim nesses pedacinhos de linha que ficaram aqui dentro, e posso colocar esta parede nesta layer aqui. E aí agora, vamos pensar, desse outro lado eu tenho uma parede igual, não tenho? Olha lá, é idêntica. Essas duas que estão cortando, tá? As azuis aqui. Então, se elas são idênticas, eu pego e dou um CO, Enter. Pego dessa pontica aqui para essa pontica aqui. E aí eu só dou um trim no que ficou para dentro da parede. Certo? E aí agora vamos para o domus. Para fazer o domus, então, novamente estou sem o domus. Jesus, 20ª vez que eu faço o domus. Dessa vez eu vou fazer com offset, que eu estou com preguiça de fazer tracejadinho. Vou puxar lá a lateral do domus, tá? Puxa, 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 puxa. Pode descer, porque eu vejo ele por dentro do telhado, tá vendo? Vejo ele lá. E aí, eu preciso representar ele daqui pra cima, né? Eu tô vendo ele de trás, não tô vendo ele de trás pra frente? Então, ó, o que que eu preciso? Puxar a altura dele lá no meu telhado. Eu poderia alinhar os dois cortes e puxar. Eu vou fazer aqui só para vocês verem o que seria esse alinhar os dois cortes, até porque eu adoro alinhar as coisas, deixar arrumadinho. Então, eu poderia alinhar aqui, ó, por exemplo, pelo piso no piso, tá? Ó, em cima da lajezinha, em cima da lajezinha. Alinhei, movendo, tá? E eu poderia pegar essa altura aqui dele, de trás para frente, tá? Olhando lá de trás, e puxar aqui. Isso é uma opção. A outra opção é, bem, eu tô vendo de trás para frente. A minha laje é imutável, ela tá paradinha aqui. Eu posso medir a partir da laje até lá em cima qual que tá sendo a altura. Então aqui tá dando 2,48, 25. Vou colocar 2,50, porque pra gente dar uma arredondada, né? Então eu vou dar um offset. Offset, não vou dar offset não, né? Acho que é melhor tracejar. Vou tracejar a partir daqui desse cantinho, tá? Tracejar lá pra cima, 2,50. E aí, vou fazer uma linha aqui, tá? Fiz a linha aqui, eu vou dar trim aqui e aqui, tá? Porque o domus, ele não está em corte, ele está sendo visto lá atrás do telhado, tá? O telhado está em primeiro plano, digamos assim. E aí, aqui, eu vou ter o vidrozinho, né? Então, eu vou clicar aqui, levar para a lateral e jogar 0,05. Aí, eu vou dar um offset de 0,03 daqui para cima. Eita. E vou fechar esse cantinho aqui. Certo? Vou dar um Match Properties. Vamos entender aqui o que está na frente, né? Essa parede, o domus, e isso aqui está lá no fundo. Está mais longe do que o domus, não tá? Essa parede aqui com essa porta e essa janela. Então, significa que o domus vai estar o equivalente dessa parede aqui, ó. Tá? Vai estar na fina e não na finíssima.
Então, nesse corte aqui, o que eu tenho em último plano vai ser essa parede. O que tá mais longe é essa parede. Ok? E aí, agora eu vou fazer essa paredinha aqui que acompanha o domus, que ela não está em corte, ela está em vista. E como que eu vou representar ela? Eu vou fazer ela daqui para cima. E aí, a partir desse ponto mais alto do domus, eu vou somar 15, tá? Então, 0,27 mais 0,15 dá 0,42. Então, 0,42. Prof, eu podia desenhar até aqui, depois fazer outra com 0,15? Poder se até podia, né? Vai ficar duas linhas quebradinhas aqui. Não é uma boa coisa de se fazer, porque, né? Mas tudo bem. Depois era interessante você voltar daí, deletar e fazer outra. Mas é só catar a calculadora aí, né? Quem não é bom de conta de cabeça aí. Bem, como tá em vista e tá junto com o domus, é a mesma layer. Ok? Então temos o telhado feito em corte. Ai, prof, madeiramento do telhado. Pá. Gente, a maioria dos lugares, tá? Vai depender muito de prefeitura para prefeitura. Não pede mais esse desenho de madeiramento do telhado no corte do arquitetônico, tá? A não ser que seja um telhado complexo e que precise de um detalhamento, isso é feito separado. Mas pode ser que a prof de vocês, de projeto peça, o que você tem que representar aqui? O que você vê por dentro do telhado. Então, é caibro? É ripa? O que é? Vamos supor que fossem caibros de 7 de largura, tá? Offset de 0,07. Acho que é 7 de largura o caibro. Acho que não, acho que é mais. 0,20? Olha eu aqui tentando lembrar. Não lembro de cabeça não, gente. Vou falar que é 15. Acho que eu coloquei 20 ou 15. Tô só fazendo. Pra mim, vocês não precisam fazer isso, tá? Pra minha disciplina. E aí eu faria mais ou menos isso, ó. Então eu copiaria, faria lá um de 15. Então ficaria aqui um caibro. E aí depois eu faria outros caibros, tá? Então eu vou dar offset de 0,15 entre cada um deles. Poderia ser 0,10, depois, por exemplo, ó, offset de 0. Vou espaçar mais, só para vocês conseguirem ver melhor a estrutura, tá? 0,30, 0,15. Depois que você fizer esse daqui e tiver um anterior a esse, olha que legal que você consegue fazer. Você consegue ir copiando assim, ó, pegando um pontinho de referência. Brinquem, tá? Eu falo brinquem porque eu acho legal com essas funcionalidades de copiar e tal, porque elas facilitam muito a vida, tá? Então, aqui você pode representar. Aqui não precisa, porque aqui já tá quase no final desse pedacinho do telhado, ó. O telhado para, aí vem o domus, e aí lá que aparece de novo o madeiramento. Então, você não veria, tá? E aí, aqui você teria, talvez, as ripinhas, né, lá no fundo. Então, a offset de, sei lá, 0,20 aqui, daqui pra cima. Dá um trim. No caibro você não vê, porque a ripa tá em cima, tá encaixada em cima. Então, não enxergo. Tem a terça também, mas acho que a terça é no mesmo nível do caibro. Eu vou fazer assim, ó, porque daí depois eu só dou trim em tudo igual, tá? Quero dar offset, porque é mais prático. Vou deixar branco também, por enquanto. Vou dar offset de 0,05, porque a ripa é bem fininha, né? Offset de 0,10. Prof, estou surtando. Calma, gente, faz parte. E agora eu vou copiar isso aqui que eu já tenho. Daqui pra cima, 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 tá? Aqui eu acabei dando offset de 0,20, era 0,10, eu vou dar uma puxadinha aqui pra baixo, tá? Deixa eu ver se rola, dá mais um copy aqui. Fica bem rente, né? Vou deixar. E aí agora eu vou dar trim aonde tem caibro. Então, caibro, caibro,
Não enxergo, socorro. Aqui, caibro. Caibro. Aí depois eu volto dando naqueles ali, porque tá bem difícil de enxergar a distância. E a distância tá mais fácil fazer esses trinhos aqui, né? Fiz uma estruturinha de telhado aqui bem mais ou menos, só para vocês verem o que seria, tá? O que seria. Mais ou menos se precisasse fazer. Claro que daí você teria que pegar certinho a medida das peças, a distância entre elas e tudo mais, tá? Então isso aqui seria você ver o seu telhado por dentro do próprio telhado. Beleza? Aí você colocaria na layer finíssima, para isso aqui não ficar chamando muita atenção, tá? É realmente só pra mostrar que você fez ali e boa, tá bom? E eu vou deletar tudo isso, porque socorro, Senhor Jesus. Muita informação. Bye, bye. Certo? Aí agora, então, eu vou fazer o terreno. O que eu vou fazer? Colocar aqui, jogar 1 metro. Acho que é 1 metro que eu fiz com vocês, né? É 1 metro que eu fiz na sala? Nem lembro, gente. Acho que era. Vou jogar 1 metro pra cá. E aqui, 1 metro. E aí, vou clicar nessas duas linhas. E vou mover para baixo 0,05. Para ficar abaixo do nível da casa. E vou descer daqui para baixo 0,50, que é o que eu fiz na sala, tá? Não tá igual a esse, porque eu acho que esse eu não fiz com 0,50. Descer 0,50. Beleza? E aí aqui vai ficar finíssima. Finíssima. E aí agora eu quero entrar com vocês num assunto que é as achuras, ok? Então vou aproveitar aqui. Ai, será que eu faço outro vídeo? Vou fazer outro vídeo, tá? Vai ficar um mini vídeo. Ah, vou fazer aqui mesmo, porque daí depois eu descubro quem que assistiu a aula do corte ou não, né? É assim que a gente descobre, brincadeira. Vamos lá. Vou pegar aqui a Ashura. Então, a Ashura fica aqui, ó, nesse quadradinho. Ou digitar HA, tá? Se você digitar HA, ele vai abrir aqui também. Primeira Ashura que eu quero mostrar pra vocês é a de terra, já que eu tô aqui no corte, tá? Então, eu vou procurar aqui E. A, B, C, D, E. Aqui, ó, E. Earth, que em inglês significa terra, tá? E-art. Em inglês, Earth. E aí eu vou clicar nela, e aí vocês vão ver que ela tá gigantesca, ó. Você nem vê os desenhinhos. Ó o desenho como é que é. Ó como é que ele tá ficando. Eu tenho que diminuir a escala deste desenho e ele fica aqui, ó. Tá em 1. Vou colocar aqui 0,05, vamos ver. 0,05, ficou um bom tamanho. Só que normalmente a gente não representa a Terra assim. A gente representa ela inclinadinha 45 graus. Olha lá, esse desenho. Inclinadinho 45 graus. Então é aqui que você coloca o ângulo. Então eu vou colocar aqui. Cliquei dentro, né? Vou dar um ESC. E agora eu vou de novo voltar lá no Ashura. Mesma Ashura. E vou clicar ali dentro e fechar. Prof, meu deu erro. Acontece. O erro que pode dar de Ashura, gente, tem vários, né, na verdade, que podem dar, porque o programa às vezes ele dá umas doidas. Mas o mais comum é você ter esquecido, tipo, um cantinho meio aberto. E a Ashura, deixa eu ver se consigo abrir um pouquinho aqui. Tipo, bem pouquinho, às vezes você não deu um fillet, enfim. E a Ashura, ela só pega se você tiver um ciclo fechado de linhas. Igual lá no Paint, não sei se é da época de vocês o Paint, quando você clicava lá e pintava um quadrado de vermelho, sei lá. Tinha lá o desenho do quadrado, você clicava e pintava o quadrado. Ele só pintava se tivesse todos os cantos fechados, né? Então aqui, ó, senão ele pintava pra fora, né? Ele pintava tudo. Então aqui, se eu tentar colocar, ó, ele me avisou. Ah, tem um lugar ali que não tá fechado, a gente não entendeu. Então, bem, não rolou, né? Normalmente ele mostra, daí você pode ir lá, consertar. Aqui ele mostrou, mas não tem nada a ver, tá? Tá tudo sob controle. Aí agora eu volto e faço. E deu certo, tá? Cor da Ashura. Sempre as Ashuras eu deixo na finíssima, tá? Porque é muito desenhinho, muita coisinha que pode deixar o desenho depois meio poluído, tá? Então eu deixo bem fininho.
Segunda achura que eu quero mostrar para vocês é de concreto, já que estamos aqui no corte. Ela chama Arconk. Vai estar aqui, ó, Arconk. Vou clicar nela, vou mostrar o tamanho, tá esquisitíssimo, ó. Ele tá ficando todo branco. Esse é o segundo erro que pode dar numa achura, tá? E aí, ou é porque a escala não tá batendo, ou é errinho que pode acontecer mesmo, mas não tem problema porque tudo tem solução, tá? O primeiro vou tentar diminuir esse tamanho aqui. Vamos ver se era esse o problema. Era esse o problema, ó, apareceu, tá? Ele continua pequeno, vou colocar 0.001, deixa eu ver. Ficou demais agora, então vou colocar 0.002, vamos ver. Gostei, 0.002. Acho que na sala eu coloquei 0.003, mas não dá nada não. Ó, 0.002, coloquei aqui no que era concreto deste corte. E aí aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Prof, eu tenho 2 cortes, eu já não posso sair botando em tudo, e aí eu facilito a minha vida. E aí tá, né, a gente agiliza o processo, professora. Pois é, mais ou menos, porque se você pegar esse corte aqui, ó, tá vendo? Peguei esse corte todo, eu quero mover ele um pouco mais pra longe desse, ó. Ou mais pra perto, eu quero mover mais pra perto. Deu ruim. Então, gente, a gente sempre faz as achuras de acordo com o desenho que a gente está, já prevendo que pode ter alguma modificação. Às vezes, dependendo do projeto, eu nem colocaria em cima e embaixo ao mesmo tempo, eu colocaria só aqui, daria ESC, colocaria aqui depois, tá? Porque daí caso eu precise aumentar, por exemplo, o pé direito, né, subir aqui, não tem problema que ele vem junto. Se eu fizesse junto, né, na mesma hora ali, com só clicando, pá, e depois aqui, se eu quisesse aumentar esse pé direito, por exemplo, ele veio. Sambando na cara da professora, entendeu? Eu não sei por que, tá, que ele veio, mas normalmente ele não vem, não. Só se corrigiram esse. Mas enfim, vocês viram ali que se eu colocar em 2 desenhos diferentes não rola, tá? Então depende muito do que você precisa. Mais um ponto. Vou dar um match properties aqui agora para deixar essa achura amarela, tá? Já ficou aqui em cima e embaixo que eu fiz ao mesmo tempo. Cuidado quando você for dar um match properties, para você pegar, dê uma linha para uma achura, sempre. Porque se você pegar de uma achura e colocar na outra, olha o que vai acontecer, tá? O match properties, o que ele faz? Ele copia propriedades. Então, se eu tiver uma propriedade de um desenho ali, de uma achura, ele vai copiar também. Não é o que a gente quer. Então, tomem cuidado, tá? E aí, agora, de novo, concreto. Tô passada que eles arrumaram esse negócio. Não sabia, não. Pronto. E aí agora, assim, só para dar um tchan, eu vou colocar um tijolinho ali, tá? Então eu vou procurar aqui Brick, B-R-I-C-K. Só que ele vai estar bem pequitinho. E vou diminuir aqui o tamanho então. E ele vai estar em 45 graus, então eu tenho que zerar aqui os graus para que ele fique do jeito que eu quero. Só que o 0.01 acho que ficou pequeno. Deixa eu ver aqui. 0.02. Acho que tá bom. 0.015, vamos ver. Ficou legal, 0.015, tá? Então eu vou colocar ele aqui e aqui. E ele vai ser... não, desculpa, ele vai ser finíssima. Toda achura sempre na finíssima, tá? Perdão aqui. Sempre na finíssima, porque é muita informação, a gente não quer que fique grosso, a gente quer que fique o mais fino possível. E aí aqui é a mesma coisa, tá? Daqui pra cima. Na verdade, gente, esse tijolinho, dificilmente ele seria construído, ele seria assentado esse revestimento dentro do telhado, né? Pra que eu ia gastar dinheiro revestindo até dentro do telhado? Então, normalmente seria assentado esse revestimento até aqui, mais ou menos, né? Só pra dar um acabamento. Mas a título de fofura, eu vou deixar aqui, por enquanto, tá? Mas o correto mesmo, provavelmente, seria aqui só e boa, tá? Vou deixar só aqui então, gente, ficou menos poluído. Vocês viram que eu não gosto de desenho poluído, né? Me dá agonia. Beleza.
Feito isso, a última Ashura que eu quero mostrar para vocês, e aí para encerrar este vídeo, é a Ashura de grama. Então, a Ashura de grama, ela fica lá em Grass, G-R-A-S-S, essa daqui. E aí, ó, 0.015, vou colocar 0.01 mesmo, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Acho que ficou até pequenininha demais, vou colocar 0.02. Isso aqui vai muito de preferências, tá? Minha, sua, do outro professor, tá? Clica, clica. E aí ela também vai ser em qual layer? Finíssima. Então, vocês viram que eu sempre dou o match properties de onde? De uma linha pra cá. Se eu pegasse da Ashura pra cá, ia dar ruim, tá bom? Então, é isso, tá? Finalizamos o corte, finalizamos as achuras, e aí agora eu vou começar a fazer as anotações em outro vídeo, tá? Vai ter lá outro vídeo para vocês, eu vou postar na sexta ou no sábado, para que não fique um monte de vídeo ao mesmo tempo dando upload lá para vocês não surtarem. Então, vai ter primeiro esse vídeo aqui, e aí lá por sexta, sábado ou domingo, eu vou, no final de semana, né, eu vou postar os vídeos de anotações, que vão ser os textozinhos, que são auxiliares pra gente de informações no projeto, e as cotas, ok? E aí, eu também vou postar um vídeo que não vai estar 100% completo, porque me pediram ontem, um vídeo fazendo uma prancha. E aí eu vou fazer uma prancha com apenas esses desenhos. Mas depois a gente vai ter um vídeo fazendo elevação, tá? E a implantação, a planta de implantação e cobertura. Para o meu trabalho final, o que eu vou pedir para vocês é o que eu mandar até esse final de semana lá, então que vai ser anotações, a mais além disso daqui que vocês estão vendo na minha tela, né? Anotações, então textos e cotas, e a prancha montada com esses 3 desenhos completos, tá? Isso vai ser o que eu vou cobrar de final de semestre, beleza? Porém, eu vou colocar a planta de implantação e cobertura e a elevação, porque é importante vocês aprenderem, né, a fazer no AutoCAD. É igual a fazer na mão, mas é importante vocês aprenderem a fazer no AutoCAD, tá bom? E aí, o que mais eu for vendo, assim, que seria interessante vocês saberem, eu vou dando upload, vou colocando lá pra vocês, vai ficar no YouTube, então é só salvar o link, que vocês vão ter sempre essas aulas, tá? Enfim, é isso. Para não ficar mais longo do que já tá esse vídeo, é isso. Bons estudos, gente!